Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. A gente vai conversar um pouco sobre os cuidados com a mente e prevenção de estresse para pacientes hipertensos e diabéticos. Em tempos de pandemia, a gente frequentemente ouve nas redes sociais a questão da Covid como a comorbidade entre diabéticos e hipertensos como fator, né, pré-determinante para agravos à saúde. Isso a gente veio começar a ver, a circular nos grupos e entre as pessoas, após você começar a observar que, na verdade, a gente precisava pensar para além de equipamentos, né, para além de respiradores, para cuidados mais primários com a saúde, para que, de fato, esses agravos fossem um pouco mais evitados. Se não poderiam ser evitados num curto espaço de tempo, então que essas pessoas elas pudessem ficar um pouco mais atentas com relação às estratégias de prevenção para evitar a infecção, né, a contaminação pelo novo coronavírus. E é muito interessante a gente falar sobre a questão dos hipertensos, dos diabéticos, dentro desse ciclo de pandemia, mas pensar também, né, nesse cuidado com a mente, né, que é um fator que eleva o estresse, que pode levar a desejos por consumo de bebida, consumo de drogas, consumo de álcool, consumo do cigarro, né, desencadear outras situações mais correlatas a esse nível de estresse, a esse desconforto mental num período de pandemia. Então, falar sobre cuidados com a mente, nós vamos precisar falar sobre saúde mental, né? Quando a gente fala de mente, quando a gente fala de estresse, quando a gente fala de agravos relacionados às drogas, quando a gente fala de ansiedade, de depressão, a gente está falando de saúde mental. Então, cuidar da mente é cuidar da saúde mental. A nossa saúde mental, ela está relacionada à forma como reagimos ao cotidiano da vida, ao modo como a gente reflete sobre esse cotidiano, como a gente possibilita, né, quais são as possibilidades desse cotidiano, o que esse cotidiano nos faz, nos desafia a enfrentarmos no dia a dia, como é que nós nos relacionamos com esse cotidiano, né, com essa vida. Então, tudo isso aí vai fazer com que a gente possa pensar se nós estamos tendo saúde mental, se nós precisamos cuidar melhor da saúde mental, em que nível nós estamos para repensar cuidado, para repensar também o equilíbrio emocional e, por vezes, e aí é muito interessante, de que forma também nós podemos estar lidando com pessoas que estão precisando da gente, né? Então, em algum momento da vida, em alguma fase do nosso cotidiano, nós podemos estar melhor com a nossa saúde mental, outras vezes nem tanto, né? E outras vezes impossibilitado de estar cuidando de outras pessoas, porque nós estamos fragilizados, nós estamos adoecidos psiquicamente e humanamente impossível de cuidar de outras pessoas. É comum a gente ouvir no dia a dia, né, que algumas pessoas buscaram ajuda, elas recorreram à saúde, recorreram a um amigo, recorreram a algum familiar, e ao invés de elas encontrarem suporte, né, elas encontraram mais questionamentos, mais inquietações que pioraram ainda o seu desejo de encontrar respostas. Então, isso por quê? Porque humanamente, em algum momento da vida, aquelas pessoas não estavam emocionalmente
equilibradamente suficiente para estar acolhendo alguém que estava em sofrimento, que estava precisando de um melhor cuidado em saúde mental. Pessoas que estavam adoecidas mentalmente. Então, pessoas adoecidas mentalmente não podem cuidar mentalmente de outras pessoas. Então, a gente precisa fazer essa reflexão interna para saber até que ponto nós podemos estar para até saber até que ponto nós somos saudáveis ou não para outra pessoa que nos busca, para outra pessoa que precisa da gente. Então, as pessoas que cuidam da saúde mental, os terapeutas, psicólogos em especial, e os psiquiatras, alguns deles falam abertamente que eles precisam fazer terapia, porque eles precisam estar bem diariamente para estar cuidando de outras pessoas, né? Então, esse é um pouco do que é a saúde mental e a nossa necessidade de nos relacionarmos melhor conosco mesmo para que possamos estar aptos a nos relacionar com as outras pessoas. Então, o cuidar da mente, a saúde mental em tempo de pandemia pelo novo coronavírus, é um desafio constante, é um desafio diário. E o desafio maior é como nós podemos superar esses entraves, esses agravos que nos acarretam no dia a dia mentalmente por conta da pandemia, né? A gente nunca ouviu tanto se falar na necessidade da saúde mental como a gente ouve neste período de pandemia. Então, neste período de pandemia, eu trouxe esses elementos aqui só para vocês terem um norte, um reflexo. E quando a gente coloca no Google imediatamente sobre saúde mental e pandemia, você encontra vídeos e artigos, numa escala muito alta, imediata e muito precisa. E você vê datas, por exemplo, tem 3 vídeos aqui que eles estão em sequência de datas. Todas as datas muito precisas, todas as datas muito próximas. Por quê? Por conta do fluxo da produção, de artigos, de produtos, da produção acadêmica, científica e comunitária comprometida com a ética, com a cidadania, com o respeito e com a ética. Então, isso é muito importante agora no tempo, em todos os tempos e precisamente agora no tempo de pandemia. A gente vê, por exemplo, nós temos um curso aí que ele fala pandemias e periferias. O que é isso? Esse curso, na verdade, qual é o reflexo do tema aqui? É que quando eu trago que em tempo de pandemia, a saúde mental e comunicação, ela tem uma vasta produção acadêmica, científica e comunitária comprometida com a cidadania, respeito e ética, nós temos circulando em grupo de WhatsApp, muitos fakes, muitas notícias, por vezes, que parecem verdadeiras, e têm um conteúdo até interessante, mas aí você percebe que em algum momento teve uma linguagem muito agressiva, teve uma linguagem disparada para um segmento político, teve uma linguagem disparada para um segmento religioso, muito às vezes uma incidência para produtos, para questões de ervas medicinais, mas você pode observar que esses textos, essas publicações, quando você lê elas, a primeira coisa é você visualizar se elas têm um nome, se elas têm uma referência, se essa referência está completa, se é fácil a gente, de fato, acessar a rede dessa pessoa, se a gente vai botar no Google, vai aparecer alguma referência, se não aparecer, se não tiver esses indicativos, é uma notícia que a gente não deve dar procedimento. Então, quando eu falo na produção acadêmica e científica e comunitária, como é que pode ter uma produção comunitária e ela ser respaldada?
Porque a relação comunitária, você tem inúmeros mecanismos que lhe levam a ter um melhor conhecimento. Então, cursos ofertados nesse momento para a pandemia são principalmente os cursos que são disponibilizados para a comunidade, são cursos para que a comunidade possa ter acesso e essa comunidade ela possa ser multiplicadora dessas informações e desmistificadora também, óbvio, dos mitos, né, das informações falsas que circulam pelos grupos. Então, o curso Pandemia e Periferia é um curso que ele pega pessoas de relevância no mundo acadêmico, no mundo científico, e coloca também pessoas que são de base comunitária, mas que têm uma militância, que têm uma atuação, que têm uma produção de conhecimento conforme as suas atividades sociais, as suas atividades de busca, de melhoria, de compreensão e empoderamento dos temas. A gente tem um outro aí, que é um curso da Unifesp, que foi feito para tratar de assuntos relacionados à questão da droga, né, considerando que em períodos de pandemia também, pelo estresse, pelo medo, pela angústia, isso é muito comum que as pessoas elas aumentem o seu consumo de substância por todo medo, né, todo medo, desamparo e desapego que pode surgir nesse momento. Então, muitas dessas pessoas elas recorrem a um consumo mais abusivo, mais excessivo das drogas, e é um período que você vai ter mais dificuldade, óbvio, de encontrar tratamentos, de encontrar encaminhamentos para a rede especializada no cuidado à saúde mental, para o cuidado também relacionado à saúde mental por efeitos adversos do consumo abusivo, excessivo, do álcool, do tabaco e de todas as outras drogas. E é importante também, nesse momento, a gente está frisando que nós não temos uma rede de atenção à saúde mental conforme se deseja, né? Que é uma rede ampliada, é uma rede qualificada, que é uma rede que tem a estrutura para atender todas as demandas dos territórios, conforme os princípios regionalizados da saúde, conforme as orientações do desenho da rede de atenção psicossocial. E na ausência de uma rede, né, de suporte no dia a dia comum, ela já é um elemento dificultador para o cuidado à saúde mental. Imagine num período de pandemia. Então, todos nós somos chamados para ter um conhecimento mínimo para lidar nessas situações conosco mesmo e com as outras pessoas, né? Com as pessoas que dependem um pouco da nossa informação. Então, a revista Abril, agora, recente, ela, em 19 de junho, ela publicou uma matéria que ela fez uma pesquisa sobre a saúde mental em tempo de pandemia, né? Então, o título é A Epidemia Oculta, Saúde Mental na Era da Covid. Tem um link da reportagem, eu sugiro que depois vocês possam dar uma lida mais atenciosa na reportagem, né? E ela fala ela traz um recorte muito interessante que a epidemia ela faz de alguma forma evidenciar maior o cuidado que nós precisamos ter com a saúde mental nossa e, sobretudo, do número de casos que vão aparecer, né, por conta do medo, do desamparo que nos cerca o período da pandemia. Depois eu trago uns dados aqui na frente que melhor retrata sobre isso, né? Mas logo a princípio eu posso, para ficar um pouco casado com o tema, a gente tem essa leitura aí, né? O sono não é reparador como antes. E todos nós sabemos que o sono é essencial para que a gente tenha
um cuidado melhor com a nossa mente, né? Então, o cansaço me agarra cada vez mais. A incerteza sobre o dia de amanhã é apavorante. Enfim, a cabeça opera em outra frequência na era da Covid, a doença causada pelo novo coronavírus. Até certo ponto, é esperado se sentir mal, ansioso, com raiva, insatisfeito ou triste, diante de tantos desafios que aparecem na nossa frente. Aí a pessoa diz, não estou sozinho nessa. Quando ela pega o resultado da pesquisa, né? 54% dos cidadãos estão extremamente preocupados com a situação da Covid. Tem um ponto nesse slide aí que ele é muito interessante. É óbvio que todas essas incertezas, elas nos remontam, elas nos remetem a um tempo passado, presente e futuro, né? E isso nos inquieta, isso nos incomoda, isso mexe muito conosco, mexe nas nossas relações, mexe nas nossas situações de trabalho, mexe com a nossa perspectiva futura de estudo. Então, ela nos inquieta, ela pode nos angustiar, né? Tem um outro ponto muito interessante aí, que é quando diz, até certo ponto é possível ter medo, até certo ponto é possível você não estar satisfeito, estar triste. E quando é, então, que isso é satisfatório e isso não é satisfatório? Isso é satisfatório porque o medo faz parte do nosso dia a dia, né? O nosso medo, inclusive, ele é muito interessante porque ele às vezes nos melindra, ele nos limita a desafiar, a recuar, a pensar possibilidades, a pensar terrenos, a pensar avanços, a pensar estratégias, a repensar comportamento. Então, o medo, ele às vezes é interessante, né? E ele nos permite refletir. Porém, um medo contínuo, um medo diário, um medo frequente, é um medo que corre para um adoecimento, né? Uma mudança brusca na rotina do dia a dia é uma mudança que requer uma percepção melhor das pessoas no entorno e da própria pessoa, se ela for capaz, né? Algumas pessoas são capazes de perceber que elas estão mudando de forma bruscamente, outras não percebem. Então, é sempre bom a gente ficar atento. Uma das estratégias para que a nossa mente ela pudesse se manter sã nesse período de pandemia é que a gente, de alguma forma, nos possibilitasse manter alguns hábitos, algumas rotinas, acordar no mesmo horário, talvez não na mesma frequência de levantar para ir para o trabalho, mas que isso não ficasse posto para muito tarde. A rotina na alimentação, o horário de lanche, o horário de almoço, o horário de jantar, o horário de dormir, para que organicamente o nosso organismo ele não ficasse tão desequilibrado com essa rotina. Qualquer desequilíbrio na nossa rotina, o nosso organismo sofre. Nosso organismo sofrendo, mentalmente também vamos sofrer. Então, conheci pessoas que diziam, nossa, eu não sei que horário eu estou acordando, eu não sei, quando eu vejo já está à noite. Então, ali era um sinal de que aquela pessoa ela estava precisando melhor olhar para si, ela estava precisando melhor cuidar de si, porque ela estava fugindo de si, do seu momento, da sua vida cotidiana de uma forma muito brusca, né? Então, em alguns momentos, nós somos chamados a refletir melhor sobre essa possibilidade de estarmos tristes por um momento ou se esse momento nos desafia para que a gente busque ajuda, considerando que nós estamos passando desse limite, né? Então, a gente, dentro desse contexto de produção acadêmica, de produção científica, de produção de conhecimento, a gente tem aí como referência a Fiocruz, né? A Fiocruz, ela disponibilizou muita produção de material,
material para gestores, material para a área específica da psicologia, material para mulheres vítimas de violência, material para casos de crianças e adolescentes, né? Então, alguns recortes que eu trouxe para chamar a atenção de vocês com relação a esse período de pandemia e a saúde mental é que, por exemplo, estima-se que 1/3 e metade da população exposta a uma epidemia pode vir a sofrer algumas manifestações psicológicas, caso não seja feita nenhuma intervenção de cuidado específico para reações e sintomas manifestados, né? Então, ele diz 1/3 e metade da população é um número muito grande, né? O isolamento social, o medo do contágio e a perda de membros da família são agravados pelo sofrimento causado pela perda de renda, muitas vezes de emprego. Quer dizer, além de você ter questões diretamente no contexto familiar, no contexto de amigos, né? Eu acho que todos nós, a gente perdeu, algumas pessoas perderam familiares, outras não perderam familiares, mas amigos seus perderam familiares e, de alguma forma, nós ficamos envolvidos. É também importante, nesse momento, é muito importante frisar que nós não estamos livres de pandemia, né? Algumas pessoas, elas acham que passou a pior fase, né? Mas se a gente pega o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, a gente ainda não vê nenhuma estabilidade no número de óbitos. Pode isso ter ocorrido, diminuído na capital, mas no estado do Maranhão ainda é muito alto. Então, se nós somos maranhenses, a gente tem um amor pelo nosso estado, não dá, e se nós somos brasileiros também, e o número a nível de Brasil não tem nenhuma redução, então não tem por que a gente estar comemorando a vida quando muitas outras pessoas ainda poderão vir a adoecer gravemente e a falecer, né? Então, a gente também, isso surgiu também durante a pandemia, né? Uma preocupação com categorias, né? Então, por exemplo, na Etiópia, em abril de 2020, relatou-se um aumento 3 vezes na prevalência de sintomas de depressão em comparação com a estimativa antes da epidemia. Na China, os profissionais de saúde relataram altas taxas de depressão, a taxa de 50% de depressão, 45% de ansiedade, 34% relataram a questão da insônia. E no Canadá, 47% dos profissionais de saúde relataram a necessidade de suporte psicológico. Então, vejam só, por um lado, a gente exigia muito, né, dos médicos, dos profissionais da linha de frente, a gente frequentemente ouvia essa expressão, linha de frente, mas esse pessoal, essa turma da linha de frente também, era uma turma que estava adoecendo muito, né? Uma turma que estava precisando de suporte, lidar com muitas perdas, lidar com essa não aproximação familiar através do abraço, do convívio, né? Parte desses profissionais de frente estavam em hotéis, alugaram apartamentos, né? Tinha uma preocupação consigo, com os seus familiares e com os seus pacientes. Então, isso também é muito sofrido para quem está na linha de frente, né? Então, de um lado, você tem as pessoas que estão cuidando dos doentes, sofrendo também. De um lado, você tem as pessoas que estão doentes em sofrimento e familiares, né, em sofrimento também. Então, eu sugiro que vocês possam depois ir no site da Fiocruz,
acessar esse material. Ele é muito interessante. Eles não são materiais extensos, eles são sucintos. Eles eram fabricados, eles eram produzidos à medida que a necessidade ia surgindo. A própria Fiocruz, ela lançou um grupo de psicólogos para atuarem dando suporte psicológico às pessoas pela telemedicina, né? Eu acho que esse grupo ainda está ativo, obviamente. Era um grupo feito para atender todo o Brasil. No estado do Maranhão, assim que a epidemia começou a se evidenciar, o coletivo Abrasme Maranhão, que é a Abrasme é a Associação Brasileira de Saúde Mental, coletivo do Maranhão, ele lançou um grupo de psicólogos também disponíveis para atuarem, né, dando esse suporte psicológico para as pessoas. Em breve, certamente, eles vão, eu também faço parte dessa equipe, né? A gente vai lançar a estatística desse atendimento, é uma estatística muito alta, e era interessante que algumas pessoas, elas nos buscavam também para, olha, eu quero falar com o psicólogo, mas eu não queria falar sobre questão de Covid, né? Então, tipo, eles enxergaram nessa possibilidade de disponibilidade de um número considerável de psicólogos, também está atendendo outras demandas que não estavam diretamente ligadas à Covid. Uma pessoa até falava que algumas pessoas, ao buscarem a Abrasme, o Coletivo Maranhão, o núcleo dos psicólogos para o atendimento, elas ficaram chateadas porque elas esperavam que era um atendimento contínuo, né? E que era um atendimento público. Ele é público, ele é disponibilizado para a comunidade, mas ele não é público de um serviço público. Ele é um ato de solidariedade pelo núcleo, pelo coletivo Abrasme Maranhão, através dos psicólogos que fazem parte desse núcleo, mas, sobretudo, através dos psicólogos que atenderam ao chamado desse coletivo. É uma responsabilidade social da Abrasme, mas é uma responsabilidade social também dos psicólogos que doaram seu tempo para, né, colaborar com as pessoas que estavam em sofrimento no período de pandemia. Outra coisa interessante também é que, só para vocês verem como isso é tão forte, que algumas pessoas do grupo de psicólogos, eles pediram para sair, eles não conseguiram ter o suporte necessário para continuar atendendo por conta de estar também em sofrimento, por conta de perda de alguns familiares, né? Então, até mesmo quem é treinado para dar suporte, para ter esse equilíbrio mental na relação com o próximo, também às vezes pode ser afetado, tá? Então, uma coisa que surgiu muito logo assim que começou a explosão da pandemia da Covid no Brasil, era que a Covid ela é democrática, né? Acho que todo mundo ouviu isso. Atende rico, ela pode infectar ricos, pobres, todos estariam no mesmo patamar. Isso não é bem verdade. Eu acho que vocês já puderam perceber que isso não é verdade. E aí a gente vai ter reflexo de diversas formas, né? A questão do acesso à saúde, os equipamentos de saúde, os domicílios, as ruas, né? As casas, a alimentação, ela não é democrática para todos, né? E isso interfere no cuidado, na prevenção, como também na atenção ao cuidado das pessoas infectadas. E dentro no entorno desses debates, surge então muitos diálogos, sobretudo pelas religiões, as religiões mais comprometidas com o seu processo cristão, com a humanidade mesmo, de que a pandemia ela poderia trazer melhores reflexões para o mundo, né? Para a vida, para o Brasil.
e que o mundo não voltaria a ser o mesmo. E por algum momento, muitas pessoas começaram a achar que isso é verdade. Então, a religião, a espiritualidade, de alguma forma, ela converge muito com essa perspectiva de que as pessoas possam refletir, de que as pessoas possam amadurecer, que as pessoas possam restabelecer alguns vínculos de relacionamento familiar, amoroso, amigável, né? Mas a ciência, ela, ela questiona, né? Ela o tempo todo ela está buscando questionamento, trazendo reflexões, e ela não aposta muito nisso, né? E uma das apostas que ela traz, uma das formas que ela encontra para não apostar positivamente nessa situação é quando ela nos faz refletir sobre a gripe espanhola, né? A gripe espanhola, ela matou mais de 50 a 100 milhões de pessoas, olha aí, 50 a 100 milhões de pessoas no mundo. Você não tem um cálculo preciso, porque a gente não tinha nessa época os mesmos mecanismos que nós temos hoje, né, como de processamento de dados, né, as tecnologias da informação, e, ao mesmo tempo, ela faz a gente pensar que essa pandemia, a gripe espanhola, ela matou muito mais gente do que as duas guerras junto, muito mais gente do que os 40 anos, os 30 e pouco anos de epidemia de AIDS, né? E somente no Brasil, nesse período da gripe espanhola, também considerando aí que estatisticamente você não tinha como mensurar isso de uma forma legal, você tinha o Brasil teve mais de 35 mil óbitos, né? Inclusive o próprio presidente da época, ele foi acometido por essa enfermidade e chegou vindo ao óbito. Então, no caso aí, estatisticamente, a gente já passou da gripe espanhola, né? Nós já temos mais de 50 mil mortos no Brasil por conta da pandemia. E vocês ouvem todos os dias um questionamento de que poderia ser muito mais esse número, considerando que muitas pessoas elas chegam ao óbito e não tiveram ainda o resultado do diagnóstico do exame, outras talvez não tenham feito o exame, então ainda a gente tem muita coisa para saber futuramente sobre a pandemia da Covid no Brasil, né? Outra coisa que é bem interessante é que nesse processo de que o mundo pode ser melhor e pode não ser melhor, é que os estudiosos eles trazem para a gente uma outra reflexão, que o negacionismo do passado, na pandemia da gripe espanhola, que também é interessante, né, que na verdade a gripe espanhola não nasceu na Espanha, ela nasceu nos Estados Unidos, né, mas pegou esse nome aí de gripe espanhola. Então, essa parte do negacionismo, ela também existiu na época da gripe espanhola. Então, por exemplo, quando a gente fala em negacionismo, a gente pensa em medo e desamparo, né? Então, nos Estados Unidos, o então presidente Wilson, ele emitiu ordens para censurar qualquer notícia que pudesse abalar a população e os soldados, né? Pense, você está numa epidemia e você está em guerra. Soldado tem que ganhar a guerra, né? Então, negar as informações para que isso não abalasse a população e, sobretudo, os soldados que estavam em guerra, era uma ordem. Porém, o esforço para manter a epidemia em segredo contribuiu para a sua rápida disseminação, elevando o número de mortes. Então, como fazer promoção e prevenção a agravos se não se sabe a dimensão da situação? Então, a gente vê algumas pessoas questionando que as televisões, que os jornais só trazem notícias tristes e, de alguma forma, você pode pensar que essas pessoas elas estão negando uma realidade, né? Que a realidade está exposta, e às vezes a gente não quer enxergar essa realidade, e quando a gente não enxerga essa realidade, a gente também não pode
se mover, se movimentar de uma forma que a gente possa correr atrás desse prejuízo, inclusive na parte da promoção e da prevenção a esses agravos. Então, já existem estudos, né, do quanto foi omissa a relação primária para a promoção, a prevenção dos agravos, né? Todo mundo sabe que o que a gente via de imediato era Estado X não tem equipamento, Estado X não tem suporte. Porque se pensou, como quase sempre se pensa, na alta complexidade. A gente pensou sempre em hospital. Você pensa logo na morte, e morte você pensa logo em hospital. A gente não pensou nas estratégias de prevenção. De alguma forma, a gente ficou, quase todo mundo vai adoecer, e a gente pensa o quê? No equipamento hospitalar, que seria essa possibilidade de cura e de recuperação, né? Nós vamos ter aí que esses dados, eles fazem parte da pesquisa que inicialmente eu falei para vocês, né? Para poder chegar nesse número, eu fiz um pouco desse trajeto. Então, a pesquisa da revista Saúde, da editora Abril, ela fez uma pesquisa com 4.693 brasileiros, e esses 4.693 brasileiros, a gente chegou nessas definições aqui, ó. 76% das pessoas entrevistadas temem a superlotação dos hospitais, de modo que não seja possível elas serem atendidas. Tipo, que de alguma forma todos os doentes fossem atendidos. E quando você pensa que todos os doentes podem não ser atendidos, você pensa também que você pode ser uma dessas pessoas, né? 70% estavam com medo de desemprego e seguranças de amigos e familiares. Então, vejam que a gente tem um número acima de 50% tratando aí de medo, né? De medo, de temor. 70% eles estão encucados com a possibilidade de sofrer corte de salário ou perder direitos trabalhistas. 59% dizem que a palavra insegurança é o que mais define seus sentimentos com relação à Covid. Então, 73% dos entrevistados dizem que estão no grupo de risco para o novo coronavírus, ou moram com alguém que faz parte desse grupo de risco. 46% dessas pessoas que foram entrevistadas, elas têm 60 anos ou mais. Um terço dessas pessoas diz sofrer de hipertensão e 21% de diabetes. E aí, essa parte é específica, está também muito bem dentro do tema que a gente está se propondo a trazer aqui para reflexão. Um terço da população entrevistada diz que é hipertensa e 21% atesta que, de fato, tem diabetes. Hipertensão arterial, fatores de risco. A gente ouviu muito falar, né? Quais são os fatores de risco para que, de fato, uma pessoa possa chegar ao óbito pela Covid, né? Que a Covid possa, de fato, o vírus da Covid possa fazer com que uma pessoa chegue ao óbito. Então, a hipertensão e a diabetes é uma dessas doenças que pode fazer com que a pessoa chegue à letalidade, né? Mas aí a gente vai ter algumas coisas que aí é uma reflexão desse mundo da pandemia que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Riscos controláveis. 70% dos homens e 61% das mulheres com hipertensão, eles são obesos, né? E que se essas pessoas fizessem exercícios físicos, esses exercícios físicos poderiam contribuir para a diminuição da pressão arterial e ainda previne outros fatores de risco, como o estresse e a obesidade.
Isso não é só para a questão da Covid, isso é para uma questão diária, né? Mas aí vem a necessidade de a gente olhar que se essas pessoas elas tivessem tido uma educação mais próxima desse cuidado à saúde, talvez a gente não teria esse número tão alto de óbito, porque algumas pessoas estariam cuidando melhor da sua saúde, né? Na linha da nutrição, a gente vai ter um recorte significativo de que o nosso indicado para ingestão de sal diariamente é de até 5 gramas de sal, pois o sal também interfere, né, no aumento o aumento da pressão arterial. Quando a gente parte também para uma outra coisa, que eu já falei um pouco, e agora a gente traz um pouco mais esse recorte, da questão da saúde mental, mas barra na questão álcool e drogas, álcool e outras drogas, a gente vai ter o álcool aí, né, dizendo que as pessoas, o álcool é muito calórico e que o álcool ele aumenta significativamente a pressão arterial. Muita gente também é adepto, né, é usuária do tabaco. Então, a nicotina faz com que o coração trabalhe mais, o que eleva o aumento da pressão arterial. E aí eu não estou trazendo, né, a questão do crack, da cocaína, de outras drogas que tem uma quantidade, que tem uma probabilidade significativa do aumento, né, da pressão arterial, da elevação dos níveis na corrente sanguínea, né? Então, tem outros agravos ainda. Eu estou trazendo basicamente nessas duas drogas, porque a gente também costuma achar que essas substâncias não são drogas, né? Quais seriam os riscos que a gente poderia controlar no nosso dia a dia para melhorar esses indicadores? A idade e sexo, né? Então, mulheres a partir de 60 anos e homens a partir de 50 são mais afetados pela hipertensão. Será que toda a população sabe disso? Será que se a população soubesse, ela não poderia estar buscando melhores condições de promoção à sua saúde, né? Outro fator também que a gente traz é o raça-cor, né? A doença ela é mais comum em negros, a hipertensão ela é mais comum em negros. A gente também tem uma etnia, né? A etnia indígena, por conta da ingestão de alimentos fora da sua cadeia alimentar, né? Aquilo que não é de fato da sua cultura, contribui para que os indígenas desenvolva mais rapidamente a hipertensão. E nessa questão da população negra, veja que às vezes a gente fala, né, sobre racismo, sobre esse esquisito raça-cor, e as pessoas dizem, poxa, a gente deveria pensar o ser humano como um todo, mas aí a gente também estaria sendo negligente, porque a raça-cor, as etnias, tudo isso contribui, fazem diferença na promoção e na prevenção da saúde, né? E a gente tem um outro fator, que é o fator da hereditariedade, que nos diz que cerca de 90% dos casos da hipertensão arterial são consequência aí da genética, né? Da genética. Então, a gente vai agora falar então um pouco melhor sobre os fatores, a hipertensão arterial, fatores de risco, né? Bebida alcoólica, enfatizando aí a questão da bebida alcoólica. Homens e mulheres tem a ver com peso, com altura. O excesso de bebidas alcoólicas eleva a pressão arterial, pode diminuir a frequência do sono em casos excessivos, pode também causar gastrite, problemas no fígado, no coração, no rim, cérebro, e pressão arterial. A pressão arterial elevada eleva os riscos, né? Outro fator importante para a gente pensar é que se a pessoa for usuária, né, cotidiana, corriqueira, abusiva de álcool e de outras drogas, ela vai ter mais dificuldade. Qualquer outro tipo de tratamento, a gente vai sempre ouvir os especialistas, os médicos, o corpo clínico dizendo que as pessoas que são usuárias de droga
são as pessoas que têm maior dificuldade de adesão ao tratamento, né? Quando a gente vai falar sobre o tabagismo, a gente pode pensar, é possível prevenir para as doenças cardiovasculares, sendo responsável por 7 milhões de mortes anualmente? A nicotina aumenta a pressão arterial e acelera o depósito de gordura nas paredes das artérias. Então, como é que a gente pode pensar essas duas drogas que são, né, de mais fácil debate, para que, de fato, a gente diminua esses agravos aos riscos, né, na hipertensão, na diabetes? Então, é possível os hipertensos abandonar o álcool ou o tabagismo? Como trabalhar a redução dos agravos à saúde nos hipertensos? Existe programa de tabagismo? Sim, existe programa de tabagismo, né? O Departamento de Saúde do Adulto e Idoso, o município que você faz parte, ele tem o programa do tabagismo, né? A gente vai precisar da saúde mental. Então, vejam que quando a gente fala política sobre álcool e drogas, a gente fala de política de saúde mental. Quando a gente fala de depressão, de estresse, né, a gente está falando de saúde mental. Então, nós vamos precisar, sim, da saúde mental, tá? No próximo slide, eu tenho esse motivo gerador, motivador da tensão, né? Eu estou tenso, eu estou emotivamente abalado, emotivamente deprimido, né? Que gatilho é esse que me faz ter mais tensão, ter um nível de estresse, né? Eu preciso avaliar isso. É possível eliminar esse nível de estresse? Sim, é possível, né? Por vezes a gente pode conseguir eliminar esse nível de estresse sozinho, por vezes com um amigo, por vezes necessariamente só com os profissionais especializados, né? Os profissionais aí da saúde mental em especial. O tabaco e o álcool são atrativos para o estresse? Aí tá, o tabaco e o álcool são atrativos ao estresse, né? Tá colocado aqui errado. O tabaco e o álcool são, sim, atrativos para o estresse. É comum as pessoas que se dizem estarem estressadas, estarem angustiadas, né? Estarem com dificuldade de relacionamento, estarem com medo, com ansiedade, elas recorrem ao álcool, né? Elas recorrem ao tabaco, elas recorrem a outras substâncias que podem, né, lhe permitir uma interação mental ou de negação, ou de rejeição, ou às vezes mesmo de sujeição, a pessoa se entregar a uma determinada droga porque ela considera que é o único caminho naquele momento que ela tem para suportar suas dores. Então, segundo fatores de risco, segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que 10% dos fumantes chegam a reduzir a sua expectativa de vida em 20 anos. A Organização Mundial de Saúde estima que 1/3 da população, 2 bilhões de pessoas, entre as quais 200 milhões dessas pessoas são mulheres, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, né, para que a gente possa avaliar aí os indicadores e pensar estratégias de prevenção. Como é que a gente pode também assim, ver um pouco a questão do tabagismo no Brasil? 200 mil mortes por ano no Brasil, e né, a gente vai ter esses estudos aí, com certeza as pessoas estão se debruçando aí muito para depois mostrar esses dados aí para a gente. 200 mil mortes por ano no Brasil acontece por conta do tabagismo. Então, a gente tem um fluxo, né, que nos remonta aí de que 23 pessoas por hora morrem no Brasil vítimas do tabagismo. De cada 100 pacientes que desenvolvem câncer, 30 são fumantes. 90% dos pacientes com câncer no pulmão são fumantes. O tabaco é a segunda droga mais consumida entre os jovens, né? 90% dos fumantes
começam a fumar antes mesmo dos 19 anos de idade. Então, como é que, não falando especificamente aí para a alta complexidade, mas falando para a atenção primária, como é que a gente vai trabalhar a questão da, da redução do número de óbito entre pessoas fumantes, a prevenção de agravos no tabagismo, considerando toda esses dados que a gente traz, né? Quando a gente fala sobre tragédias e a questão da saúde mental, que há algumas situações que eu trago para nesse momento, que a gente pode refletir que a gente não está falando só da necessidade da saúde mental em tempo de pandemia. A necessidade da saúde mental em tempo de pandemia, ela se revela como uma necessidade cotidiana de você cuidar da mente, da gente cuidar da mente, né? Mas isso em todos os tempos está próximo da gente. Então, por exemplo, no Brasil mesmo, a gente já teve tragédias, né, que marcam isso, que todos nós temos conhecimento. Por exemplo, o caso do incêndio da Boate Kiss, né, na cidade gaúcha de Santa Maria, em 2013. Numa única noite, num único momento, 200, pode até vir algumas pessoas ao óbito depois, mas por conta de uma única situação, né, por conta de negligência, 32 pessoas mortas, né, num único espaço. A gente tem também a última aí de desastre natural, né, provocado também pelas inconsequências humanas, é desastre natural, mas por conta da avidez humana, né? A gente tem em Minas Gerais, no dia 25 de janeiro de 2019, ano passado, né, até então, 259 mil óbitos. Inclusive, tem uma pessoa que ela perdeu familiares na tragédia de Brumadinho, que ela resolveu transformar essa angústia e essa dor em uma motivação à vida. E como seria essa motivação à vida partindo do processo de angústia, de dor e de sofrimento? Contribuindo para que outras pessoas que tenham sofrimentos também possam encontrar possibilidade de diálogo e superação das suas dores e seu sofrimento através de diálogos com outras famílias. Não me recordo bem o nome da pessoa, mas eu sei que ela se tornou uma dessas pessoas de referência nesse suporte psicológico comunitário, considerando toda a dor e sofrimento de uma família, que pode ser a dor e o sofrimento de outras famílias. É claro que nenhuma dor e nenhum sofrimento você pode mensurar com o outro, mas você pode colocar num espaço de diálogo onde as pessoas vão trabalhar esse diálogo e ajudar aí a reconstruir um pouco as suas vidas. E a gente tem essa fala aqui que eu considerei que é super interessante. Quando estamos diante de uma ameaça à vida, ativamos o mecanismo de luta ou fuga, resume o psicólogo Felipe, do Hospital da Clínica de Porto Alegre, que foi uma das pessoas que tem um dado dentro dessa pesquisa da editora Abril, né? Esperando sentir-se mal, ansioso, tenso ou com raiva, face aos novos desafios, mas há um limite para que esses sentimentos não virem doença. Aquilo que eu falava um pouco no início, a gente precisa ver até que ponto esse sofrimento ele nos possibilita refletir ou ele nos adoece, né? Então, se eu tiro uma reflexão positiva de uma perda, de um sofrimento, ele pode ser positivo. Mas se esse sofrimento ele me adoece, ele é negativo. Então, eu vou precisar aí de uma assistência especializada, de uma assistência melhor.
Eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir, né? Eu vou tentar colocar aqui um vídeo para que vocês possam ver o que se fala da importância das, ah, principalmente agora na época de pandemia, né? Se o vídeo não conseguir abrir, ele está no link aqui, vocês podem depois, eu acho que eu não vou conseguir. É um vídeo curto, sucinto, mas ele é um chamado para que haja um investimento maior na saúde mental. E a Organização Mundial da Saúde, ela nos diz que a saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física, né? Inclusive, muitos falam isso e a gente até pode ficar atento e perceber. A gente, de fato, vai sentir que a nossa saúde física ela começa a ser fragilizada quando a nossa saúde mental ela também é frágil. A partir da nossa fragilidade mental, a gente vai ter alguns adoecimentos físicos. Você pode sentir, não sentir interesse pela higiene, isso é uma resposta mental. Isso é uma provocação de algum desgatilho mental. Você pode não sentir mais interesse pelo ciclo de amigos, pelo convívio. Você pode perder o interesse por uma alimentação saudável. Você pode sentir um maior interesse pelo tabagismo. Você pode sentir um maior interesse pelo álcool. Você pode sentir um maior interesse pela cocaína ou por outras drogas, porque mentalmente você pode não estar bem. Então, outras respostas elas entram como supressão desse sentimento negativo que você está tendo, e isso desencadeia fisicamente. Então, às vezes, uma pessoa ela chega num espaço, ela é hipertensa, ela consome muito álcool, mas a hipertensão dela, a doença orgânica que ela traz, é uma consequência de um desgatilho mental, né? de uma falha na sua relação mental. Parte das pessoas que usam abusivamente de drogas, né, se fosse feita uma escuta qualificada, se tivéssemos uma ampla rede de cuidado, de assistência e profissionais habilitados e qualificados para essa escuta de uma forma conforme é designado a área da saúde mental, que elas tivessem um plano terapêutico singular, um plano delas com elas mesmas, você vai ver que a motivação para que elas estejam numa fase mais abusiva do consumo de drogas é também por conta de uma carência de uma saúde mental. Então, a saúde mental, ela foi escancarada agora, né, como tão importante quanto a saúde física para a reconstrução de um mundo pós-pandemia. E não só pós-pandemia, mas inclusive agora, nesse momento de pandemia ainda que nós estamos vivendo, pois muitas pessoas elas já adoeceram mentalmente, outras pessoas vão adoecer mentalmente, né? E muitas ainda nem se deram conta de que elas estão doentes mentalmente e que elas precisam de ajuda. Então, eu mesmo conheço uma família que foram 4 pessoas da mesma casa que vieram a óbito por conta da pandemia. Conheço também, até da relação de trabalho, famílias que 3 pessoas partiram, né? Nós temos os nossos grupos de relação social, inúmeras pessoas que perderam seus pais, né? Que perderam parentes, que perderam esposas, perderam filhos, né? Por conta dessa pandemia. Então, para algumas pessoas, isso parece que é normal, porque também tem o sentimento do negacionismo, né, da realidade. Para outras pessoas, elas já têm certeza
que elas precisam de ajuda para reencontrar, né, o sol a brilhar novamente na sua vida. Então, o tema de hoje, ele era um tema, pela proposta do departamento, a necessidade da gente cuidar da mente, a necessidade da gente pensar na hipertensão e na diabetes como um dos fatores de risco para a COVID, mas, sobretudo, para pensar estratégia de como promover uma saúde melhor para essas pessoas, para que elas adoeçam menos, para que elas se relacionem melhor, aqueles questionamentos. É possível parar de beber? É possível deixar o tabaco? Né? Para algumas pessoas pode ser que sim, para outras pessoas pode ser que não. De qualquer forma, essa resposta ela vai exigir um compromisso, né, dos profissionais de saúde, dos profissionais da assistência, porque de alguma forma também trabalho nesse universo, não diretamente com a saúde, né, mas às vezes nos serviços de referência e às vezes diretamente na saúde, porque a gente tem assistentes sociais na saúde, inclusive também tem muito debate agora sobre a questão da saúde, do profissional de assistência social na saúde mental. E temos também o compromisso enquanto cidadão, né? Por isso eu falava dos cursos, né? Quando são inseridos técnicos e pessoas da comunidade, para que elas possam contribuir, né, com a promoção e a prevenção desses agravos. Então, eu finalizo aqui, né, trazendo essa reflexão para a gente pensar diferente uma promoção à saúde para evitar maiores agravos à saúde. E considerando que a nossa mente é o carro-chefe do desencadeamento de todo esse processo.